Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Estevam Campos e o assunto de hoje é a utilização da fórmula CORRESP e a fórmula índice em substituição do PROC-V. Temos aqui a nossa tabelinha de modelo, onde nós possuímos a tabela do Campeonato Brasileiro com a classificação dos times no ano de 2019. Vamos supor que poderia ser uma tabela de produtos, uma tabela de clientes, enfim. Uma tabela contendo diversas informações, onde nós utilizaremos o PROC-V para retornar todas estas informações. Somente o PROC-V seria suficiente para obtermos as informações desejadas. Porém, dependendo da quantidade de PROC-Vs que nós aplicamos na nossa planilha, a planilha pode começar a ficar mais pesada e aí o processamento da minha planilha pode deixar a desejar. Então, aqui na minha célula B2, nós vamos criar uma lista suspensa para podermos selecionar o time ao qual nós queremos retornar as informações. Então, vamos lá, menu dados, validação de dados, vou escolher lista e vou apontar lá para a minha lista de times. Então, de B2 a B21. E ok, agora eu posso selecionar qualquer time que eu queira para retornar o meu resultado. Então, vou pegar, por exemplo, aqui o Atlético Paranaense. Independente da posição que esse time se encontre lá na minha tabela do Campeonato Brasileiro, nós vamos inicialmente aplicar o PROC-V para retornar as demais informações. Então, PROC-V para o retorno dos pontos. O meu valor procurado é o nome do meu clube, ponto e vírgula, a minha matriz tabela é o meu universo de dados, iniciando pela coluna onde o nome do time se encontra e estendendo a seleção até envolver a minha resposta. Então, eu poderia encerrar a minha seleção aqui na coluna de pontos, mas eu vou estender a seleção até o final da minha coluna, até o final da minha planilha, para que eu possa copiar essa fórmula para todo mundo de uma forma mais rápida. Então, de B2 a J21, F4 para congelar, ponto e vírgula, segunda coluna como resposta, ponto e vírgula, falso, porque eu quero uma pesquisa por exatidão. Dei o Enter, obtive a minha quantidade de pontos. Aqui na B2 eu vou congelar também, para sempre procurar um nome do clube. E eu vou copiar isso para todo mundo, só mudando aqui a minha coluna. Então, 3 para a quantidade de pontos, 4 para vitórias, 5 para os empates, 6 para as derrotas, 7 para gols pro, 8 para gols contra e 9 para o saldo de gols. Se eu alterar o clube para o Internacional, por exemplo, os PROC-Vs irão retornar corretamente as informações. Até então, para a pesquisa em um único registro, eu não tenho problema de performance. Mas vamos imaginar que eu tenho uma planilha com muitas informações e eu aplique vários PROC-Vs para carregar essas informações para cada registro da minha planilha. Para cada coluna onde eu apliquei o PROC-V, o Excel vai lá na minha tabela de origem e vai efetuar a busca e encontrar a informação para retornar o resultado. Então, se eu tenho 10 colunas de PROC-Vs, ele vai fazer a busca 10 vezes para retornar o resultado. E isso pode tornar a minha planilha um pouco lenta no decorrer da sua utilização, à medida que os dados forem sendo alimentados. Uma saída para a gente resolver esse problema de performance é substituir
a fórmula PROC-V pela combinação da fórmula índice com a CORRESP. Inicialmente, nós vamos utilizar a fórmula CORRESP para informar em qual posição do nosso intervalo de dados encontra-se a informação que nós estamos procurando. Então, o internacional, dentro da minha coluna do clube, né, a partir do meu intervalo iniciando-se na minha B2, o internacional encontra-se na 7ª posição. Então, do intervalo de B2 até a B21, a fórmula CORRESP vai procurar em qual dessas células, dentro da sequência de posições, o meu clube internacional se encontra. Então, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai me retornar o número 7. Esse número 7, coincidentemente, é a classificação final do nosso Campeonato Brasileiro. Mas a fórmula CORRESP vai contar dentro do intervalo em qual posição deste intervalo encontra-se a informação que nós estamos buscando. Então, internacional vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai retornar o número 7. Vamos aplicar então aqui na nossa célula 2 a fórmula CORRESP para obtermos a posição referente ao clube internacional. Então, CORRESP, o valor procurado é o nome do meu clube, ponto e vírgula, a matriz procurada, onde eu vou pesquisar este nome, lá na nossa abinha de Campeonato Brasileiro, e seleciono todo o meu intervalo contendo o nome dos clubes. Vou congelar esse intervalo, ponto e vírgula, e eu vou informar 0 porque eu quero uma pesquisa exata. Fechei meu parênteses e obtive 7 como resposta. Se eu mudar o meu clube para Cruzeiro, 17ª posição é a posição do Cruzeiro. Então, se a gente analisar aqui, 17ª posição é a posição do Cruzeiro. Então, a busca não tem nada a ver com a posição final da classificação do campeonato, e sim da posição que o clube encontra-se dentro do nosso intervalo. Por conta disso, nós utilizamos a fórmula CORRESP para fazer a busca apenas uma vez. Então, agora nós temos a posição exata do nosso registro e nós podemos, com a fórmula índice, resgatar a informação de cada uma das nossas colunas. Então, a fórmula CORRESP, ela me retorna em qual posição encontra-se a informação que nós estamos buscando, e a fórmula índice busca essa informação de acordo com uma posição informada. Então, se eu quero o total de pontos do Clube Cruzeiro, eu vou informar lá na coluna de pontos que o Excel precisa retornar a informação da 17ª posição. Então, a fórmula CORRESP encontra a posição e a fórmula índice vai até a posição e resgata a informação. Então, vamos aplicar a fórmula índice. Matriz onde eu vou resgatar, em qual coluna que eu vou resgatar essa informação. Lá na minha coluna do Campeonato Brasileiro, eu vou selecionar a minha coluna de pontos. É importante frisar que a seleção da fórmula índice precisa ter o mesmo tamanho da fórmula CORRESP para que o posicionamento do registro que nós estamos procurando não fique deslocado. Então, se eu iniciei a seleção da fórmula CORRESP na minha célula B2, para a fórmula índice, eu também preciso iniciar na linha 2. Então, selecionei de C2 a C21, ponto e vírgula, em qual linha encontra-se a informação que a fórmula índice precisa resgatar. Volto lá na minha abinha de consulta e aponto lá para A2, que é o resultado da fórmula CORRESP. Fecho meu parênteses, dou Enter. 36 pontos foi o total de pontos que o Cruzeiro conseguiu no Campeonato Paulista. Então, vou voltar lá. Cruzeiro, 36 pontos. E assim eu posso fazer a utilização da fórmula índice para resgatar cada uma das colunas que nós temos na minha tabela do Campeonato Brasileiro.
Então, eu não vou congelar o meu intervalo de C2 a C21, porque quando eu copiar para o lado eu quero que exista a movimentação das minhas colunas, porém eu vou congelar aqui a minha A2 para que a minha referência de busca seja sempre a posição retornada pela fórmula correta. Então vou copiar aqui para todo mundo. E agora eu tenho todas as informações referentes ao registro que eu estou buscando. Então, Cruzeiro teve 36 pontos, 38 jogos, 7 vitórias, 15 empates e assim sucessivamente. Se eu alterar para o Flamengo, que foi o campeão, eu tenho toda a pontuação do Flamengo. É importante a gente frisar que a busca ela foi efetuada apenas uma vez. A informação, a pesquisa do meu clube Flamengo, lá no meu universo de dados, ela foi efetuada apenas uma vez pela fórmula Corresp. E aí nós obtivemos a posição correspondente a esta informação e nós utilizamos essa informação com a fórmula índice simplesmente para ir direto na posição desejada e resgatar essa informação. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Eu sei, é só Excel.